Bom, gente, vamos lá, devagarzinho. A gente já deu 1 minutinho, 2 para as pessoas entrarem. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu não estou falando alto, eu descobri que eu estava falando muito alto aqui, estava até incomodando a família, no bom sentido, porque achei que vocês não me ouviam. Então, se tiver baixo, vocês me avisam, tá bom? Eu aumento um pouquinho o tom de voz, ok? Mas por enquanto ninguém reclamou, então estamos todos juntos. Hoje eu não vou ficar subindo imagem para não travar, que nem travou a última vez, tá bom? Olá, nossa amiga espanhola, querida, tudo bem? Bom, gente, bom dia de verdade a todos e a todas. Fala, Léo. Hoje é um dia que eu vou falar de um assunto que vocês viram, que assim, são assuntos que eu gosto muito de estudar. Eu acho que quem me conhece sabe que eu estudei os cristais com o Duncan e né, com outras pessoas, mas ele foi o grande mestre. E depois dele eu fui para a naturologia, para a faculdade, né, para buscar um olhar da cristaloterapia, né, mais científico, mais pé no chão, mais processual, mais psicológico, menos esotérico, menos místico e mais pé no chão. Para quê? Para que a gente pudesse aprofundar, para que eu pudesse entender melhor, para que eu pudesse realmente ter base para ajudar as pessoas de maneira real, né? Então hoje, aí depois fiz a pós em acupuntura, então fui e ainda adoro, né? Adoro estudar ciência, tenho colegas que estão bem na academia, tenho uma aluna agora, amiga, que tá querendo seguir também por uns trabalhos que eu não vou entrar agora, mas tudo dentro de ciência, né? De mestrado, doutorado e tudo mais. Então não só não sou contra, como adoro o ramo e tenho a grande missão, não é missão, né, mas eu adoro e quero ajudar a unir isso tudo, né, e a trazer todo esse conhecimento de cristais para esse lado também científico na nossa ciência, né, na nossa ciência clássica, também no lado científico no sentido de manter processos, também no lado científico espiritual, por exemplo, da Índia, né, e quando a gente entende, quando a gente tem essa mente científica, a gente quer o quê? Sempre tentar entender. A minha ciência não é a ciência de querer só uma pesquisa que me comprove, né? Eu quero entender como as coisas funcionam, né? Então, quando eu abordo o aspecto espiritual, eu não consigo ter uma coisa porque é. Não, é porque, da onde vem, quais são os processos, como as coisas acontecem. Então, quando a gente vai para uma linha indiana, principalmente, né, porque é a linha que tem o conhecimento mais aberto que a gente consegue acessar, mas você consegue acessar isso pela Grécia Antiga, você consegue acessar isso pelo Tibete, pela China, por qualquer grande tronco religioso ou espiritual, eles te explicam que o processo científico ele também é um processo. Então eu estou dando essa introdução só por quê? Porque hoje o assunto ele é espiritual, né? Então, para quem não me conhece, né, é legal entender que eu tento sempre unir os dois mundos, tá? E eu acho que o que a gente precisa agora é conseguir entender no assunto de hoje, entender um pouquinho do processo para a gente chegar até onde a gente quer, que é os cristais enquanto ferramentas de evolução espiritual. Legal. Antes de eu entender como o cristal me ajuda numa evolução espiritual, eu preciso entender o que é uma evolução espiritual. Porque o que eu vejo das pessoas que chegam para mim são conceitos que não estão fundamentados no que os grandes mestres de sabedoria nos ensinaram ao longo das eras todas, entendeu? Né? Lógico que muita gente segue nessa mesma linha que eu, mas nem todo mundo, né? Então, eu quero explicar um pouquinho o que seria isso, depois como as pedras ajudam isso, e aí depois tem algumas perguntas hoje também que as pessoas fizeram apenas para esse assunto, tá bom? Então assim, quando eu falo de evolução espiritual, o que é evolução espiritual, né? Para eu falar de evolução espiritual, eu tenho que entender que espiritual vem de espírito. E o que é o espírito? Né? Boa pergunta. O que é o espírito? Da onde vem, para onde vai? O que é este ser? Então, para a gente entender o que é o espírito, a gente tem que voltar lá atrás. Né? O que é Deus? O que é a criação? Eu vou fazer isso rápido, tá, gente? Opa! Vocês viram que o meu celular tomou uma porrada aqui, ele caiu, né? No meu tripé. Mas vamos lá. Ui. O que é, então? Vocês viram que eu falei, né? O que é Deus? O que é Espírito? O negócio pulou aqui. Se ele cair de novo, eu vou segurar ele na mão, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Então, o que é, então? O que seria Espírito?
né? Quando a gente vai entender a criação, né, a gente entende que existe o ser não manifestado, né, chamado de Parabrahma pelo hinduísmo, e esse ser se manifesta no que a gente conhece como Deus, que seria essa primeira manifestação, que é a unidade. A unidade, para se expressar, ela cria a dualidade, tá? Que é o princípio clássico de bem e mal, né? Que é a dualidade, que são os polos opostos complementares. Depois ela cria, eu estou vendo se ele não vai cair aqui. Depois ela cria a trindade primordial, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, e assim vai. Depois ela vai se estendendo, cria os 7 raios que a gente conhece, e assim ela vai permeando e criando, e através dos 7 raios ela cria o universo inteiro. Quando ela cria esse universo inteiro, né, essa consciência de Deus, qualquer parte da criação dela tem um pedacinho e um fragmento dela. Então tudo acaba sendo Deus. Mas existe uma certa organização disso, que eu também não vou entrar tão profundo, né? Mas, bom, gente, eu vou ter que segurar na mão, tá bom? Porque aliás, eu vou aqui pro Note, que é mais fácil. Porque só me esperem um segundinho, tá, gente? Eu vou apoiar no Note. Vocês sabem que quando a gente fala de assunto muito estratosférico, essas coisas acontecem. Só não saiam deste canal. Tá bom? Então agora eu volto. Mesmo lugar. Aqui não vai cair. Tá bom? Ô, Nath, você tá rindo, né? Sai fora. É brincadeira, querida. Bom, então, voltando. Então existe essa criação toda, tá bom? E existe, né? Aí a gente vai pegar um conceitinho só disso, dessa manifestação, é como se Deus criasse vários dedinhos, várias fagulhas, várias centelhazinhas divinas, tá? Que existem vários nomes. Então, as que a gente mais conhece, tem gente que chama de centelha divina, tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de mônada, tem gente que chama de presença do eu sou, que é o quê? Seria uma espécie de uma individualização, um pedacinho dessa consciência de Deus que vive em planos muito elevados. A gente não tem acesso a isso numa consciência mais baixa que nem a nossa hoje. Então, esse Deus, quando ele criou tudo e tudo mais, ele criou então ele pegou fragmentos dele e criou infinitas, que muitas pessoas conhecem como mônadas, ou espírito, ou presença do eu sou. Mas são seres que a gente nem entende, porque não são nem seres, são consciências, assim, uma coisa muito elevada. Só que o que os grandes mestres explicam é o que? Essa faixa muito elevada, ela resolveu experienciar uma existência num nível mais denso. Então é como se ela tivesse projetado dela um pedaço menor, né? um pedaço mais denso. Tá? Desse pedaço mais denso é o que ela cria o que a gente chama de alma, ou eu superior, tá? Que vive num nível já bem mais alto do que o nosso. Tá? E esse nível alma ou eu superior, ele quis experienciar uma experiência física, terrena. Tá? E ele se manifestou e ele criou, né, o nível material para ter toda essa experiência material, tá? Que aí entramos nós. Mas nós, antes de virarmos nós, né, a gente tem toda, que nem eu falei numa live de umas 3 semanas atrás, a gente tem, para que essa alma, que ela pudesse se individualizar, não é que ela já chega humana, né? Nessa densificação do espírito, alma, matéria, ele cria antes vários níveis de existência de almas, né? Que são muito menos complexas e tem outros níveis de experiência. Por exemplo, a gente começa o processo evolutivo, né? Não vou dizer nem a gente, é um fragmento nosso, começa em níveis anteriores ao reino mineral. Depois a gente passa por uma consciência mineral, depois a gente passa por uma vegetal, depois a gente passa por uma animal. Não é um contínuo, tá, gente? Existe toda uma complexidade que eu não tenho como abordar aqui. Eu também não manjo tudo, porque isso é muito complexo, mas é só pra gente ter a ideia. Então, quando eu tenho toda essa evolução, que eu venho no grupo animal, que é o mais próximo de nós, essa nossa alma,
ela já se expressa em diversos animais ao mesmo tempo, então é como se fosse uma almazinha nossa, ela encarna em diversos animais ao mesmo tempo, várias espécies e coisas assim, até que chega um momento onde tudo, ou grande parte das experiências enquanto animal que ela tinha, ela vai evoluindo, até que chega um momento que há a individualização da alma. Né? A individualização esta alma ela não se expressa mais em vários, ela se expressa em um que somos nós. Aí sim cria-se a alma humana como a gente conhece. Tá? Essa alma humana, ela já tem um conhecimento pregresso muito grande desses outros reinos, e aí ela começa o entendimento enquanto alma humana. E aí ela vai encarnando em centenas e milhares de vidas, aprendendo, experienciando, e através dessas experiências ela vai agregando dentro, né, no corpo causal dela, como se fosse um HD dela. Quando ela morre, ela vai mandando as experiências, né, que seria justamente para a alma, um pedaço ali próximo da alma, um pedaço dela, vamos colocar assim, e aí ela vai acumulando todas essas experiências para que ela possa justamente evoluir. Legal, então o que eu tenho, qual é o cenário de agora? Seria a minha personalidade, que eu já explico melhor, ou seja, seria essa alma, ela encarnando aqui várias vezes, ela vai evoluindo e beleza, ótimo. Então tá bom, então quem sou eu então nisso tudo, né? O Eduardo Mello, ele é o quê? Ele é uma extensão, esse é o termo mesmo, ele é uma extensão da minha alma. Tá? Então eu sou o quê? Eu sou uma personalidade criado para essa existência. Tá? Então quando eu encarno, eu crio os meus invólucros físico, etérico, emocional e mental inferior, que para todas as vidas você cria um novo, e o que vem acima do mental superior, aliás, do superior para cima, eu trago dessa alma. E aí eu vou com todas essas experiências. Qual que é o problema? Muitos de nós, a grande maioria de nós, está identificado com esta personalidade, o que encarnou, o Edu. É como se eu achasse, como muitos de nós achamos, que o que existe é apenas essa personalidade, o que foi criado nesta vida. E aí a gente coloca com que toda a guiança da nossa vida seja baseada neste ego-personalidade, neste ser que tem, no meu caso, 33 anos. Né? E a gente esquece que a gente tem essa alma, e muito menos o espírito, que a gente faz a mínima ideia nem que esse troço existe. Tá? Então, quando a gente fala de evolução espiritual, o que seria realmente, como os mestres colocam, um processo onde esta personalidade, ela começa a entender ao longo do tempo, tem uma hora que eles falam, né, que a alma começa a chamar, ela começa a entender que a vida não é só essa personalidade, não é só esse eu material, não é só a densidade física, que existem coisas em outros níveis, né? E aí ela começa a buscar evoluir e a entender quem é ela, para onde ela vem. Muitos de nós sabemos muito bem o que é isso, né? Então aí a gente começa a buscar, a entender quem somos nós, né? Mas não só como um eu, assim, é só as coisas da matéria, elas começam a não preencher mais. Né? E aí a pessoa começa a buscar, e aí ela vai tentando descobrir outras coisas, não sei o que lá, e aí ela começa nesse processo de refinamento da personalidade, para que ela comece a entender que ela não é só uma personalidade, que ela tem uma instância acima dela. Né? E como que ela acessa essa instância acima dela? Através da conexão com o eu interno dela, com o coração dela, com a essência dela, que é o que conecta ela com a alma dela. Né? E a partir do momento que ela começa a entender que ela não é só um ser aqui tridimensional e material e uma personalidade, ela começa a se conectar com a alma, ela começa a entender que ela não é mais um eu só individualizado, que ela faz parte de um todo maior, que existe continuidade, que a vida é muito mais, e aí a consciência vai dando saltos, e a pessoa vai subindo, a pessoa vai evoluindo, a pessoa vai conseguindo entender os clássicos saltos de consciência. O que nem todo mundo sabe é que essa não é a última instância. Depois que eu vou me fundindo com a minha alma, né, quando eu vou chegando nesses níveis mais elevados, né, aí que eu vou começar, e gente, para chegar nesse nível já é bem elevado, né, aí que a gente começa a entender, lógico, a gente já pode estudar isso antes, que nem a gente tá fazendo aqui, que essa alma, ela no fundo, ela é só um intermediário. Lembra que a gente falou lá que tinha um espírito que manifestou a alma, que a alma manifestou se manifestou na densidade, na parte física, né, que seríamos nós na personalidade. Então a alma, ela é só um estágio intermediário.
E a alma, conforme a gente vai fundindo a personalidade com a alma, o próximo passo é fundir a alma com o espírito. E essa é a verdadeira espiritualidade. Espiritualidade. É a busca do espírito, é a busca da conexão com a nossa verdadeira essência, que esse espírito, sim, é um bracinho já diretamente de Deus. Ele já está unido com a unidade, com a fonte maior. Então, qualquer busca espiritual, no fundo, é a busca por si mesmo. É a busca por essa fonte que um dia se diferenciou para ter uma experiência, mas que um dia precisa voltar. É uma evolução em U, né? Ele desce, vai até o nível mais denso, depois ele regressa e se funde de novo, né? Numa grande dança de aprendizado que o universo criou. É lindo, gente, é lindo, é lindo, é lindo, é incrível. E aí, por que isso é tão importante? Porque muita gente confunde. Então, Sofia, eu bati aqui, eu não estou lendo as perguntas, mas qual a diferença de alma e espírito? Eles são níveis diferentes de consciência de nós mesmos, vamos colocar assim. O espírito, ele se manifesta, ele se densifica para criar um nível abaixo dele, para poder vivenciar em camadas mais densas, né, e que cria a alma. E a alma cria um pedaço mais denso dela para vivenciar na matéria, que somos nós, que é a personalidade. Então são 3 instâncias, né? A personalidade, a alma e o espírito, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem estudar, lembra que eu não sou adepto a dogmas, e fala, não, o Edu falou, não, se vocês quiserem estudar, né, busquem os livros do Dr. Joshua David Stone, que eu já falei dele na última live, e ele explica isso muito bem. Inclusive, ele vai explicar muito mais, eu não estou abrindo mais para a gente não ficar doido. O livro clássico dele, o primeiro, é Psicologia da Alma. Né? Não lembro se nesse livro ele fala sobre isso. Tem um outro que eu estava lendo esses dias, que chama Manual da Ascensão, né? Que ele fala muito bem sobre isso, mas ele pega muito a base dos livros da Alice Bailey, né? Que é uma americana que fala, tem vários livros. O primeiro livro que eu li dela chama Iniciação Humana e Solar, incrível também, né? Mas assim, são assuntos, né, que vocês estão entendendo que não são tão simples, mas são assuntos incríveis, tá bom? Então, se vocês quiserem entender mais isso tudo, peguem esses livros. Vários livros da Teosofia também falam muito sobre isso, tá bom? Eu li um do Leadbeater chamado A Gnose Cristã, também incrível, e ele explica essa evolução em U. Então assim vai, gente, né? O que importa é a gente evoluir. E por que eu estou trazendo isso também? Né? Qual é o ponto que eu queria colocar? Muita gente confunde fenômenos psíquicos fenômenos psíquicos com evolução espiritual e conexões com seres de outros planos com evolução espiritual. Né? Então, a pessoa acha que ser evoluído é ter clarividência, é ser sensível, é ter uma intuição, é ser médium, é ser não sei o que lá. Nem sempre, gente. Né? Quantas pessoas a gente não conhece, eu conheço várias, eu nasci dentro de um centro espírita, tá, gente? Que conectam com entidades, às vezes até as próprias entidades maravilhosas, às vezes não, mas às vezes sim, né? E a pessoa, enquanto ser humano, tá um traste, entendeu? Não consegue, ou ser um traste, mas não sai do lugar, tá estagnado. Porque você se conectar com entidades externas a você, por mais que às vezes seja importante, por mais que às vezes você faça um trabalho que ajude muitas pessoas e coisas assim, não é a meta. Né? Se você consegue ter uma clarividência e você consegue enxergar um monte de coisa, legal, você só desenvolveu uma faculdade que todo mundo tem e um dia vai desenvolver. Né? Se você consegue sentir e conectar com não sei aonde, legal. Né? Se você se conecta com o mestre X, legal. Agora, se for um mestre verdadeiro, ele vai falar, cara, a conexão comigo é legal, posso até te ajudar, mas a conexão não é comigo que você tem que fazer. A conexão é com o seu Deus interno, é com o seu espírito, porque essa é a única coisa que vai te levar, através da vivência da sua conexão real com o seu espírito, a uma evolução realmente espiritual. Não existe evolução espiritual sem conexão com a sua essência, com a sua alma e com o seu espírito. Então tem lugares, tem pessoas que ficam às vezes treinando só, né, coisas desculpa, né, eu já entro nisso, mas viagem astral, clarividência, conexão com não sei de onde, e esquece de que o mais importante não é isso. E por que isso é perigoso, gente? Porque é o seguinte, vamos entrar agora na caixinha Índia, né? Se você estuda a evolução espiritual pela Índia, pelos grandes mestres indianos, eles vão te explicar que num determinado momento da sua evolução espiritual real, você vai desenvolver 8 siddhis, são 8 poderes, tá? Que todo ser humano vai desenvolver quando chega num certo ponto. E nesse ponto, o cara consegue, às vezes,
ficar mais pesado que uma pedra, levitar, clarividência para eles não é nada disso. O cara consegue materializar coisas, fazer um monte de coisa. E os grandes mestres indianos dizem que esse ponto é um dos pontos mais perigosos, porque é onde a personalidade começa a achar que ela tem poder, que ela é melhor, que ela consegue, que se o ego, porque o ego, né, gente, até nestes seres o ego ainda está lá, o negativo, que é a personalidade que não foi domada ainda. Então, a hora que este ser começa a desenvolver os seus poderes, né, ele simplesmente tem a chance de, se ele se mantiver na meta, que é a conexão com o Deus interno dele, e continuar ali focando na humildade, na simplicidade, no serviço, ele vai. Se ele desvia para o lado e fala, olha o que eu consigo fazer agora, eu manipulo aquilo, eu faço aquilo outro, ele começa a cair. E aí a gente vê histórias de grandes mestres que vocês já viram, ou seres já bem evoluídos que tomam aqueles tombos gigantes. A gente teve alguns, não foi nenhum nem dois ultimamente, até no Brasil. Né? No Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, vários. Como que eles podem cair? Porque eles ainda não chegaram no ponto de fusão máxima dele. Outro dia eu li uma história, eu acho que era do Swami Vivekananda, na Índia, né? E ele tinha, o mestre dele era eu esqueci o nome, desculpa, gente. Mas, basicamente, esse mestre chegou um dia e falou, olha, você já está no nível tal, então eu vou te passar todos os meus poderes, né? Porque eu tô quase indo embora, tal, não sei o que lá. E ele chegou pro mestre e falou, não, por favor, mestre, eu não quero. Eu não quero porque eu ainda não atingi a libertação, então isso pode ser perigoso para mim. Deixa primeiro eu atingir esse último estágio, esse estágio onde eu sei que eu me liberto disso tudo, e aí você me passa, porque agora eu sei que eu não estou pronto ainda. E a gente está falando de um dos caras mais importantes do que trouxe, né, do Oriente para o Ocidente, todo esse conhecimento de Índia. E às vezes a gente aqui embaixo, eu pelo menos, né, um ser muito menor do que esses seres, às vezes a gente fica super fascinado. Esse é o termo da psicologia espiritual para isso, chama fascínio. A gente fica fascinado com visões, com intuições, com não sei o que lá, e acaba esquecendo de olhar para dentro, de encontrar a nossa pureza, de encontrar a nossa verdade interior, de entender que o trabalho real de evolução é a conexão com a fonte de amor, que é a conexão com o serviço. Né? Eu estava lendo um texto agora de manhã, que eu acordei muito cedo hoje, que eu precisava fazer algumas ligações para essa live, e aí eu estava lendo um texto que falava, inclusive é do Jal Ku, que escreve pela Alice Bailey, que ele fala, a natureza da alma é o serviço. Ou seja, quem se conecta com a alma tem o serviço ao próximo como natureza. Ele não tem que se esforçar, ele faz porque faz parte dele, né? E ele fala, assim como o eu inferior, né, o nosso eu inferior tem como natureza o desejo, querer, tal, não sei o que lá, quando você vai para a alma, a natureza é o serviço, né? E a gente às vezes inverte isso tudo, né? E a gente às vezes fica querendo fenômenos, e aí a gente se perde. Tá? Então eu coloco isso por quê? Porque eu acho que isso é muito importante, que a gente poderia evitar muita coisa se a gente parasse de ficar buscando fenômenos psíquicos e desenvolver os fenômenos e desenvolvesse a verdadeira espiritualidade, que é a conexão com a nossa fonte de amor dentro da gente, tá bom? Aí vem aquela pessoa, né, que chega pra mim e fala, e os cristais, Edu? Não era sobre cristal o negócio? Né? Eu falo, era e é, né? Mas sem essa introdução, bom dia, Jorge. Não tem como a gente falar de uma evolução espiritual sem entender o que é o espírito, sem entender o que é a alma, sem entender o que é a busca real que a gente precisa ter. Se eu ficar usando cristal para treinar telepatia, desculpa, mas sei lá, eu não gosto, entendeu? Eu não acho que seja a coisa legal. Eu pego um cristal para me tornar um ser humano melhor. Inclusive, muita gente me pergunta, né, mas como que eu faço isso? Eu não sei para onde ir, assim, no sentido de propósito de alma, não sei o que eu tenho que fazer. Eu falo, gente, tenha uma única meta, que é se transformar num ser humano melhor a cada dia. Né? Se amanhã eu tiver um pouquinho melhor do que hoje, está ótimo. Teve uma história muito legal do meu mestre de meditação, Swami Nardanand, que foi aí que eu entendi que ele era realmente um mestre, porque eu estava conhecendo ele. E aí um dia eu estava falando com ele, e aí a gente estava falando sobre, e não só com ele, né? Era um satsang dele, e aí ele estava falando com a gente sobre muitas coisas, e aí eu cheguei para ele e falei, Swamiji, eu já tenho um monte de coisa que eu sinto quando eu medito há muitos anos, antes de te conhecer, e um monte de coisa, e às vezes eu me confundo, eu não sei como é que eu posso entender que eu estou realmente evoluindo espiritualmente.
me ajuda, né? Como que eu sei que eu estou evoluindo? Aí ele me olhou, né, com aquela carinha dele assim, que é incrível, uma doçura de pessoa. Ele falou, veja se o seu nível de amor está crescendo no seu coração. E aí deu um sorrisinho e acabou, porque mestre diz que o pessoal não fica falando muito, né? Aí ali eu falei, uau, agora eu entendi, né? Evolução espiritual é o seu nível de amor cresceu, você consegue abarcar mais o outro do que você abarcava antes, você consegue entender o serviço desinteressado a alguém. A gente não está falando para ninguém já querer chegar no nível de santo, eu estou muito longe disso, mas se amanhã eu conseguir fazer uma coisinha a mais, uma pontinha a mais de altruísmo, de ajuda, ou se eu ainda não cheguei nesse ponto de ajudar o próximo, eu mesmo fiquei fechado conscientemente muitos anos quanto a ajudar o próximo e fazer trabalho social e doação, porque eu falei, não estou pronto, eu tenho que me trabalhar, né? Então, mas se você também internamente fala, pô, será que eu estou me amando um pouquinho mais? Será que eu estou me conectando um pouquinho mais comigo? Tá ótimo, é isso que importa. Evolução espiritual é simplicidade, é humildade, né? E por que a gente fala tanto de cristais? Porque é a expressão que nos cabe, né? Cristal não é a única ferramenta que existe para você fazer isso. Inclusive, você não precisa de cristal para se conectar espiritualmente. Só que dentro desse processo todo, você tem muitas ferramentas que ajudam. E o cristal é uma delas. E para as pessoas que têm afinidade, até alguém me perguntou, mas qual é a explicação para eu gostar muito de cristal desde que eu nasci? A explicação é simples, você tem afinidade com cristal, né? Tem chance de você ter utilizado em outras vidas? Lógico, a gente tem centenas de milhares de vidas. Qual a chance de você ter conhecido o cristal nessa vida pela primeira vez? Nula, né? Nenhuma. Né? Então, às vezes, alguns de nós, com certeza, já tiveram grandes trabalhos com cristais em outras vidas e tem mais afinidade. Mas afinidade por uma das técnicas, por uma das vias. E o que os cristais fazem nisso tudo, né? Que eu acho incrível? Quando a gente pegar pela perspectiva mais elevada, né, como tudo tem alma, tudo tem essa vida que descende da matéria, eu já tinha explicado para vocês umas outras vezes que todo cristal, quando ele é manifestado na matéria, quando ele é criado pela natureza, antes ele foi concebido por um a gente chama de deva, é como se fosse uma alma, na verdade é uma alma espiritual, que ela cria, ou seja, ela é criada, ela manifesta na densidade, né, um ser cristalino que ele vai ancorar determinadas virtudes, assim como as flores também o fazem, níveis um pouquinho diferentes, mas também o fazem. Então, a hora que ela que este ser, né, ele densifica, é como se cada deva é criado para aquele cristal. Então alguém cria aquele deva e aquele deva depois ele vai manifestar aqui. Tem outros seres que vão cuidar aqui embaixo, tipo os operários, mas depois a gente entra nisso. Então, cada cristal, que o cristal ele é a representação do nível mais evoluído dentro do reino mineral, ou seja, né, ele é o ser que ele consegue sustentar frequências energéticas de maneira mais plena, né? Se vocês quiserem estudar as aulas do Kybalion da Lucilena Galvão, que eu falo sempre dela, ela explica como Hermes lá falava no Kybalion, como que o finalzinho, os seres mais evoluídos de um reino, eles tocam o outro. Então, ou seja, o reino mineral, que ele é muito, às vezes, denso, bruto, né, e tudo mais, os cristais, eles são os seres mais evoluídos dentro do reino mineral, então eles conseguem sustentar essas virtudes de maneira muito mais pura, inclusive os cristais, eles são puros, né, eles têm uma fórmula química que são só deles, né, não são rochas que são vários minerais misturados, alguns até são, mas a maioria não, então eles sustentam essa consciência mineral, ou seja, essa intenção que foi materializada por alguém e sustentam virtudes. Então, a partir do momento que eu utilizo um cristal com essa função, ou seja, aqui eu estou falando de um cristal enquanto aquele que a gente escolhe para usar enquanto alma, assim, que você tem uma conexão maior. No meu caso, sei lá, eu falo muito do Larimar, né, que eu já fiz um trabalho muito profundo. Eu, no momento, estou com uma ametista, eu já fiz um trabalho muito grande com os dourados, com o berilo dourado e o topázio imperial, né? Então, às vezes, tem alguns cristais que eles ficam com a gente alguns meses, às vezes até anos, né? São cristais que eles vão ajudando a gente a ancorar todas essas virtudes. Por quê? Porque a alma, quando ela vai evoluindo, a alma humana, ela em essência, ela está conectada, ela é uma manifestação do espírito, mas ela esqueceu. Então, ela precisa lembrar, ela precisa desenvolver, ela precisa germinar, porque esse é o termo certo, ela já tem dentro, mas ela precisa germinar todas as virtudes, né, que esse espírito tem ali enquanto potencialidade no nosso
coração, e aí a partir do momento que ela germina uma virtude, isso é incorporado para essa alma. Germina outra, incorpora, e assim a gente vai evoluindo, até conseguir um dia se reconectar com esse espírito. Então os cristais, eles são grandes ferramentas que ajudam a gente a ancorar e a sustentar essas virtudes para que a gente possa evoluir enquanto alma. E numa oitava mais inferior, os cristais, eles fazem o quê? Como ao longo de todas as vidas a gente fez muitas coisas boas e muitas coisas ruins, a gente teve muitas coisas boas e muitos traumas, muitas dificuldades, muitas coisas, os cristais no nível mais denso, assim, que é o nível onde a gente trabalha enquanto terapia, eles vão ajudando a gente a fazer essa limpeza, né? Ou seja, ele vai ajudando você a limpar todos os traumas, todos os medos, alguma coisa que ficou travada por alguma experiência que você teve, ou seja, ele vai entrar no processo de cura real. Qual é o processo de cura real? Limpar todos os sanskaras, né, que eles chamam na Índia, todas essas impressões que não estão conectadas com o que a gente é de verdade, para que a gente possa depois se reunir, se reconectar com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, os cristais, eles têm essas duas grandes funções. A mais elevada são ancorar as virtudes, que são cristais que a gente trabalha às vezes meses ou até anos, onde você vai realmente aprender a essência, tudo daquele cristal, aquilo vai para a sua alma direto. E num nível mais baixo, aqueles que a gente usa meio que no dia a dia, dentro de uma terapia, dentro de algumas semanas, dentro de alguns meses. É um nível que a gente estuda muito mais na cristaloterapia. Tá bom? Então aí a gente vai evoluindo. Eu pus aqui algumas coisas para eu não esquecer, até que a gente chegue, né, no último nível que eu falo, né, que eu pus aqui só uma representação simbólica de um cristal de quartzo, né, ou se vocês quiserem de um grande diamante, mas acho que o cristal de quartzo ele até representa melhor, né, que ele é um ser límpido, né, os melhores, puros, né, ou seja, a gente chegar num dia para ser puros, límpidos, para que a gente possa simplesmente permitir com que essas instâncias superiores da nossa consciência, ou seja, o nosso eu superior ou alma e o nosso espírito ou mônada, eles possam se manifestar no nosso coração e a gente não tenha nenhum empecilho, nenhum lixo, nenhuma coisa que impeça com que essa luz se expanda. E essa é a grande meta humana, né? É permitir com que a luz do espírito, que já se fundiu com a alma, ela simplesmente seja aqui embaixo. É o que os grandes mestres fizeram. Eles se fundiram, né? Assim como Jesus falou, né? As obras que eu fiz, você também pode fazer, as mesmas, né? Faça de você o seu próprio templo. Todos os grandes mestres, nenhum deles vai nunca, né, te falar alguma coisa diferente disso, né? Se você quer evoluir espiritualmente, você tem que ter uma busca incessante pelo seu Deus interno, pela sua essência, pelo seu eu real, né? E inclusive eu li hoje, e ele fala em mesmo a conexão com algum ser externo, mesmo que seja um grande mestre, ele pode criar uma única coisa chamada dependência. E se você depende de alguém para evoluir, você está lascado, né? O que os grandes mestres falam, o que os grandes guias fazem, eles vão ajudar você a entender o caminho e ao que fazer muitas vezes, mas ele não vai nem fazer por você e muito menos falar, me segue, faz só o que eu mando, ou alguma coisa nesse sentido, ou você agora é meu, né? Não, existem os discípulos, existem os mestres, mas o mestre ele vai sempre guiar você para o seu Deus interno, para a sua conexão interna, né? Então isso eu acho que é muito, muito importante, e os cristais são as grandes ferramentas que ajudam a gente, né, nesse processo, porque as pessoas que têm a conexão com os cristais como a gente tem, a gente pode utilizar um cristal como um grande professor. Ah, mas parece meio louco, Edu. Parece, mas é o que eu faço, e a gente faz. Ah, mas eu tenho só eles como grandes professores? Não, mas às vezes eu tô aqui, né, sei lá, e aí chegou para mim, que nem vocês sabem, um lote de Starseed. Um cristal mestre incrível que eu falei já sobre ele. Pô, se ele chega do nada, assim, eu entendo qual é o ensinamento, qual é a virtude, eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou na parte intelectual, eu vou na parte sutil. Se eu consigo entender aquilo que ele traz para mim realmente, vivenciar internamente, aquele cristal foi o que ancorou uma virtude que o universo precisava me ensinar, que a vida falou, olha, agora você precisa aprender isso. E na minha vida, uma das expressões de aprendizado são os cristais, porque eles têm sim essa estrutura espiritual por trás, que são os devas que os criaram, que são as almas deles, né, num nível mais simples, tá? Eu estou falando tudo de maneira muito simples, né, que realmente me traz essa virtude para que eu possa
ancorá-las. Então, os cristais, para quem vai olhar eles com uma maneira mais profunda, é isso que eu falo. Cristal para evolução espiritual, você não é só você compra porque alguém te falou, você põe no bolso, põe na bolsa e fala, agora, beleza. Não é assim. É aquele que você vai utilizar todos os dias, durante muito tempo, você vai estudar, você vai ler, você vai meditar, você vai dormir com ele, você vai fazer elixir, você vai fazer o que o seu coração mandar. Mas a interação é muito, muito importante e a consciência de estar aberto para que os insights venham, né? Porque ele também não vem com coisas prontas, então o cristal me ensinou isso. Não, ele vai te dando insights, estímulos, porque não é uma consciência do cristal que vem e te fala na orelha, é um atributo energético que vai entrar em ressonância com o seu campo e vai emergir aquilo que vai cruzar com o que você tem de bagagem e vai ver se aquilo é bom ou se é ruim, ver se a gente precisa limpar ou ver se a gente precisa só sustentar, entendeu? E assim a gente vai. É incrível, gente. Vocês já devem conhecer um pouco disso, muitos de vocês, mas é muito legal quando a gente entende isso, porque a gente olha eles com muito mais respeito. Desde a mínima pedrinha mais simplesinha, às vezes até o maior dos diamantes, né? Todos eles têm um grande ensinamento pra gente, né? Outro dia até tivemos uma experiência, né, sobre isso, eu e uma cliente também, sobre cristais, às vezes, né, os mais caros, mais em conta, e às vezes um super simples ele faz um grande efeito, e não quer dizer que o grande também e o caro também não façam, entendeu? O que importa é isso, né? É você entender, assim como nos seres humanos hoje em dia, qualquer expressão de qualquer profissão, de qualquer pessoa é importante. E do reino mineral é igualzinho. A gente aprende com todos eles. Não importa a cor, valor, lugar, não importa nada. Importa aquilo que a gente realmente precisa. Tá bom? Então, gente, essa era a visão geral, né? A gente já falou bastante tempo, ainda tem mais ou menos 20 minutos. Então, eu não estou lendo nada embaixo, porque não dá para ficar lendo, porque vocês entenderam, né? Eu precisava seguir uma coisa, uma outra que eu peguei ali. E eu peguei algumas perguntas que me fizeram, foram ao todo 10, né? Que eu quero 11, que eu queria responder um pouquinho, né? Uma por uma, eu acho que dá, a gente tem tempo, então é bom que dá para fazer com muita calma. Eu vou começar pela última, que é a pergunta que a Karen fez, né? A Karen é uma aluna, amiga, tá super engajada, já tá atendendo, já fez os 5 módulos, está quase acabando, né, a partezinha do estágiozinho que eu falo, que são os casos clínicos que os alunos têm que me entregar. E aí ela me perguntou, eu sempre fiz uma transcrição que eu não tive tempo de imprimir, eu tive que fazer na mão. E ela põe, se eu tenho vontade de dormir com uma obsidiana, né? E ela fala em não cobri-la, ou seja, tipo, realmente eu quero ela, né? Tipo assim, ela põe, e usar muito, é porque eu preciso de uma surra de evolução. Eu dei tanta risada, gente, quando ela falou isso. Né? Ou seja, então quer dizer, se eu estou precisando muito de uma obsidiana, senão eu estou precisando tomar umas porradas para poder acordar. Eu não olho assim, tá, cara? Eu sou um pouquinho mais tranquilo, vocês me conhecem já, eu sou um pouco mais sossegado. Então eu acho simplesmente, né, se você está com vontade de usar uma obsidiana, é simplesmente porque você está pronta para entrar em contato com aspectos seus mais profundos. E às vezes podem vir algumas sombras, e às vezes podem vir algumas coisas que não são, né, tão bonitas de ver, mas você está pronta para isso. O pior é quando a gente entra nisso, né, às vezes acontece, mas é raro, quando a pessoa não está pronta para isso. Ela acha que ela é o suprassumo do suprassumo e vem a vida e coloca na cara dela que ela é tudo o oposto do que ela achou que ela era, né? E aí se a pessoa não está pronta, ela toma uma rasteira e ela vai ficar mal. Entendeu? Então, se você, né, no caso a Karen, que é essa pessoa que eu conheço, ela já estuda há alguns anos, ela está engajadíssima, né, ela está aí, ó, ela está engajadíssima, tá indo atrás, e a obsidiana vem, já aconteceu muitas vezes com isso, fala Santana, né, isso quer dizer simplesmente que esta alma, este ser está pronto. Né? Pode ser que doa? Pode ser que doa. Pode ser que seja difícil? Sim. Pode ser que não. Pode ser que às vezes, se você já fez um trabalho prévio, você chega num ponto aonde vem a vida, ela vem e fala, ó, pum, você fala, doeu um pouquinho, mas foi só um pouquinho porque eu já estava meio pronto, entendeu? Então, quando a gente faz as coisas por meios naturais, elas acontecem da maneira que tem que ser. Aí se vier meio porrada, aí faz parte, tá bom? Então, beleza, essa aqui é a última pergunta, agora eu vou do começo ao fim, né? Existe um cristal, essa aqui é da So Azevedo, né? Eu coloco no Instagram, então eu não sei. Existe um cristal específico que seja o mestre condutor do processo evolutivo de cada um, né? Na verdade, a pergunta dela foi, como o processo de cada um ele é distinto, ele não é igual para todos, existe um cristal, então, que seria o mestre para tudo e todos? Com certeza não. Né? O mestre para você é o mestre que você precisa.
né? O mestre que chega é o mestre que você precisa naquele momento, entendeu? Então, às vezes, você precisa de uma coisa muito tranquila, né, de uma coisa muito leve, e às vezes você precisa de um grande ensinamento, entendeu? Então, eles chegam como mestres, lembra, né, gente? Às vezes, outro dia eu estava ouvindo a palestra, né, da Lucelena, que eu falo dela direto, a gente está apaixonado, eu e minha esposa, por ela, a gente só assiste os vídeos dela agora, e realmente assistam todos os 500 que ela tem, que você vai ser um ser humano muito melhor depois disso, se você pôr em prática. E ela põe a cabeça de um filósofo, ou seja, que é aquele que está buscando a sabedoria, que não é o sábio ainda, ou seja, é o nosso caso, pessoas que estão buscando a sabedoria, ele tenta aprender em qualquer coisinha que a vida traz, às vezes num tomatinho, às vezes num cristal, às vezes num pôr do sol, às vezes numa pessoa que está limpando o chão, né? Então tudo a gente aprende sempre, então não tem um cristal melhor ou pior. Tá bom? Eu vou ler a Daya aqui. Sim, né? A Daya me perguntou aqui rapidinho que eu pus, né? Se o inconsciente coletivo pode influenciar na escolha de um cristal. Com certeza. Principalmente se você é uma pessoa que está conectada com ele, entendeu? Então, são as modas, entendeu? Então, caso entre né, vamos supor, se entrar numa grande moda, como tem milhões aí, né, e aí todo mundo fala, como tem agora, cristal Andara, cristal Sintamani, cristal blá blá blá, eu falo, tá, e aí todo mundo quer o cristal, ou né, entra, sei lá, sai na Globo que alguém tá usando um cristal tal, vai todo mundo comprar o cristal, né, ou se a pessoa mesmo não ouve a Globo, ou não vê a Globo, mas está no campo, se a pessoa está influenciada pelo consciente coletivo, ou pelo inconsciente coletivo, sim, pode sim. Agora, qual que é o nosso intuito, enquanto esta live, inclusive? Que a gente aprenda a que a nossa alma seja o nosso guia, que o nosso espírito nos guie, né? O espírito para aqueles que já conseguiram chegar lá, a gente que está mais ralé é a alma mesmo, né? Então, para que a nossa alma nos guie e para que eu não seja mais um subproduto do meio, para que as regras sejam ditadas de dentro para fora. E se eu estou nessa conexão interna, ou pelo menos buscando ela a cada dia, o inconsciente ele não me influencia. Tá bom? A outra pergunta aqui da Gabi Marineiro. Essa pergunta é interessante. Como a extração dos cristais pode afetar a minha evolução espiritual? Qual foi a pergunta inteira dela? Ela quis dizer como existe a extração, né? A gente já falou disso, né? E a gente sabe que a extração muitas vezes não é do jeito ideal que eu gostaria. Será que isso não pode influenciar na minha evolução espiritual? De novo, eu prefiro abrir, né, como a extração, como qualquer coisa de consumo. Porque não dá para você falar de uma extração de cristal sem falar de um abate de animal, sem falar de uma compra de milhões de coisas que você não precisa, sem falar de um consumo desconectado. Então, tudo sim, né, influencia. Então, quanto mais verdade a gente tem, quanto mais pureza a gente tem, e quanto mais conhecimento a gente sabe da onde aquilo veio, por quem aquilo foi extraído, né, fica assim, lógico, uma coisa fica melhor, mas eu não acho que é um fator impeditivo, ou seja, se por algum motivo você comprou um cristal, você não sabe, e aquele cristal às vezes foi extraído de uma maneira não ideal, né, nada é por acaso e as coisas têm função, entendeu? Então o que a gente precisa sempre é buscar ao máximo, como graças a Deus está acontecendo muito no Brasil, todas as minas, muito grande parte delas estão sendo legalizadas, né, eu sei que as minas do sul, né, as pessoas que trabalham assim por pessoas que têm família lá, o pessoal, uns amigos, né, que são famílias de garimpeiro, tá? Não é o cara que manda, eu conheço os dois, né? Eles falam, não, lá no sul, por exemplo, hoje já tem uns garimpeiros que já ganham muito bem, né? Então você tem coisas muito legais, né? O lugar de Diamantina que eu fui também, eu achei muito legal, apesar de às vezes você, né, umas pessoas não entenderem, tipo, né, o que a pessoa extrai, ela paga 10% pro dono da mina, né? Então, mas entre outras coisas, mas assim, eu não tenho como entrar, eu não sou o IBAMA para saber o que é certo e o que é errado. Eu sei só que a gente vê. A minha experiência foi no garimpo que eu fui de Diamantina, né, tinha um senhorzinho lá, simples, tá lá há 30 anos, e eu achei uma druzinha assim, né, pequenininha. A hora que eu vi, eu falei, nossa, que linda, tá, não sei o que lá. Ele me olhou e falou, ô, meu filho, pode pegar pra você. Aquela simplicidade que, né, que só essas pessoas simples têm. Gente, essa drusa tá no meu altar, entendeu? Tipo, é a única peça.
Porque, assim, aquilo foi extraído por aquele senhor que tem uma expressão externa muito já desgastada por um trabalho braçal, mas que a gente viu ali uma pureza, uma inocência, né? Uma coisa que eu achei incrível, entendeu? Então, lógico, se você consegue ter isso, mas isso é praticamente inviável para 99,99999% dos cristais. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter muita consciência de tudo, não é só dos cristais. Dos cristais também, que eu sempre falo, compra o que você precisa, não fica acumulando se você não precisa. Se você usa, né, tem eles, usem, eles não fica colocando em gaveta, se for para assim também não compra. Né? E se você utilizá-lo e comprar, estiver meditando, estiver utilizando, agradeça. Agradeça porque este ser, que nem eu falei outro dia, ele também está evoluindo, ele está contribuindo para a evolução maior e né, se às vezes todos os meios não foram os perfeitos, que a gente lute para que cada vez sejam mais perfeitos. Assim como né, quando eu como alguma comida, se eu agradecer a ela e ela tiver uma função digna, né, será que talvez eu matar um pé de alface ou matar um animal, se eu olhar só a morte, ferrou, eu morro amanhã junto, entendeu? Mas se eu olhar que essa morte gera outra vida, tudo é ponto de vista. Então eu acho que a gente entra de novo na questão do consumo consciente e da gente buscar cada vez mais em todas as áreas, né, se aquilo que você veste teve alguma coisa escrava, não teve, qual foi a marca, né? Aquela empresa que você compra, qual é a ideia dela sobre as coisas, né? Tudo, gente, tudo. Os cristais, eles entram simplesmente como mais uma coisa, porque tudo que a gente utiliza, bens de consumo tem extração. E essas extrações que a gente tem que ter mais consciência sobre elas, tá bom? E tem impacto ambiental. Valeu, Santos. A outra coisa, fica tranquilo que está tudo legalizado lá, tá, Santana? Não se preocupe, um amigo meu falou aí sobre os garimpos e tal, lá é tudo legalizado, relaxa. A Marília me falou sobre a evolução, aliás, desculpa, a evolução espiritual pela fluorita, e uma questão ligada à mudança de DNA. Eu já ouvi essas coisas, já entrei uma época nisso. A minha opinião, Edu, pessoal, hoje eu não me aprofundo mais nesses assuntos que às vezes vão para coisas que a gente não tem muito controle, então teoricamente seria que os cristais, alguma coisa ajudaria a mudar o nosso DNA e tudo mais. Eu acho que para chegar nesse nível real é muito difícil, né? E às vezes a gente entra em umas coisas muito complexas, a pessoa que eu falo, né, nada contra, tá? Mas pensa, a pessoa fica lá querendo usar o cristal para mudar o DNA dela, e ela esquece de meditar para poder se conectar com a essência dela. Então, para mim, o que faz sentido hoje eu vou buscar a cada dia mais a minha essência, a minha conexão interna, e esse ser vai me guiar para fazer o que eu tiver que fazer, para que esteja a alteração que tiver que ter no meu corpo. Então, eu não fico buscando essas coisas. Assim como teve uma outra pergunta, se teria algum cristal ou algum formato de cristal que auxilie na projeção astral, na viagem astral. É uma outra técnica, é uma outra ferramenta, é uma outra estrutura que eu também não busco, que eu também não treino, que eu deixo que tudo aconteça naturalmente, de acordo com o que tem que ser. Eu não fico fazendo nenhuma técnica, nenhuma coisa demais. Eu acho que eu faço o que eu tenho que fazer, eu nem faço viagem astral. Quando eu durmo, eu devo ir para um monte de lugar lá, mas eu nem sei, prefiro nem saber também, né? Para que eu entre sempre nessa simplicidade dessa busca real do que eu sou de verdade, tá bom? A gente ainda tem... Aí o Raul me pergunta, né, como foi o seu processo de evolução espiritual e se eu tive receios e se eu já acreditei em algo que depois eu mudei de opinião. Umas 950 mil vezes, eu acho que no mínimo, né? Porque se você está evoluindo e você ficou parado e não mudou nada e está sempre vendo a mesma coisa, dificilmente você evoluiu, né? Porque o fato a cada oitava que a gente sobe, a gente olha a mesma coisa por um ponto de vista diferente, né? E a gente vai sempre agregar, acrescentar e crescer a cada vez mais. Então eu tive milhões dessas assim. Eu não vou entrar nisso porque na terça-feira eu vou fazer uma live com a Clara. A Clara também é uma amiga, aluna e também trabalha com as pedras, e ela me pediu para a gente fazer uma live para falar só desta minha jornada, deste mais voltado para o lado espiritual. Fala, Felipe. Então, na terça-feira, às 10h30, eu vou fazer uma outra live, onde eu vou falar do meu processo, né? Desculpa o barulho, gente. Passou já.
Então, na terça-feira, eu vou entrar mais no meu caminho espiritual, da onde eu comecei e tudo mais. Então, quem quiser acompanhar, a gente vai responder pergunta, vai ser mais leve, tá bom? Então, na terça-feira, a gente fala sobre isso, Raul. A Isabela me falou, existe... Não, isso aqui é da viagem astral. A Ana me perguntou se tem cristais mestres para iniciantes, né? É como eu disse, não tem uma regra, entendeu? Quando a gente começa, geralmente a gente começa pelo básico, às vezes nem tanto por um mestre, né? Às vezes por uma ponta de cristal, às vezes por um cristal rolado, mas às vezes vem um mestre, entendeu? O meu primeiro que eu utilizei muito, que virou um cristal pessoal, foi um cristal janela, né? Aquele que tem um losango. Um cristal incrível que eu fiquei com ele muito tempo, entendeu? Então não tem uma regra, vai ser o cristal que vai chegar para vocês, tá bom? Sem pressa. Tá, esse aqui eu já falei. Cristais, o Ed, eu não sei falar, ela me pediu cristais para encontrar a missão de vida. Olha, essa é uma pergunta, inclusive até eu estava falando com um cliente que a gente estava abordando esses assuntos, e eu estava falando assim, muita gente se cobra, né? Mas eu não sei qual é a minha missão, para onde eu tenho que ir e tudo mais, como se isso fosse um impeditivo para evoluir espiritualmente, né? É o que eu disse mais cedo. O mais importante é a gente estar cada dia evoluindo enquanto ser humano, né? Se transformando num ser humano melhor, num ser humano com mais amor, com mais fraternidade, com mais integridade, com mais verdade interna e externa, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente deve buscar ao máximo. Outro dia até estava lendo lá sobre o Marco Aurélio, ele estava falando sobre isso, que o nosso ser interno, que o nosso ser externo, ele só reflita o nosso ser interno. Que a gente não fala, nossa, se alguém ouvir que eu estou pensando isso, ferrou, entendeu? Lógico, a gente está evoluindo, mas um dia a gente chega lá. Então acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender. Mas assim mesmo, inclusive eu vou gravar um curso hoje, que vai ser um curso de cristais para prosperidade e abundância. Inclusive foi um dos conceitos, viu, Raul, que eu mudei muito ao longo do meu caminho espiritual, né, que é a crença com relação ao dinheiro, que eu vou falar muito nesse curso, tô fazendo merchan mesmo, né, que eu vou gravar hoje, deve sair daqui umas 2 semanas ou menos na Udemy, vai ser um curso pequeno. Então tem coisas que a gente muda muito, e nesse curso eu pus no final 2 cristais que eu acho que ajudam a gente a conectar um pouquinho, não que seja um milagre, tá, gente, mas eu gosto muito da lepidolita, né, que é uma mica roxa, que é um cristal que ajuda a gente a acessar o plano causal, que é onde é o nosso HD de todas as vidas, e lá que a gente meio que guarda aquilo que a gente fez, aquilo que a gente tem que fazer, então ajuda, mas ele tem várias camadas que vão limpando nossos processos emocionais que impedem a gente de conectar esses níveis mais superiores. Então não é um milagre e geralmente vai vir acompanhado de processo de limpeza, tá bom? E tem uma outra que eu coloco, que já seria de um nível um pouquinho mais elevado, que é a tanzanita, que é um cristal muito legal da África do Sul, se eu não me engano, e é um cristal que ele ajuda muito nessa conexão com os dons de alma, né? Ele conecta a gente a níveis mais elevados de nós mesmos, ou seja, ajuda a gente a tentar chegar mais próximo dessa alma, né? Para que, eu acho que inclusive ele é do 11º chakra, que é a estrela da alma, eu acho, não tenho certeza absoluta, que eu confundo às vezes alguns nomes, e ele ajuda a gente a trazer, pelo menos a tentar ancorar ou entender um pouco melhor quem somos, né? Quais nossas habilidades de alma. Mas a coisa mais legal para a gente entender isso é a gente tentar entender quem somos nós, como fomos na infância, o que a gente gostava de fazer, o que a gente faz hoje, seja de hobbies, de alguma coisa que o olho brilha, o coração bate mais forte e você se sente em paz, né? Eu acho que é por aí que a gente vai começando a entender, né? Tipo, para mim hoje dar uma aula, por exemplo, como essa, para mim é muito mais um prazer, acho que eu ganho muito mais que vocês, entendeu? De conseguir trazer um monte de coisa que eu adoro e de maneiras assim. São coisas que fazem parte, né? Então, coisas que vêm. Então, hoje eu sei, demora pra gente entender isso, mas hoje eu sei que essa parte é uma delas. E assim a gente vai vendo, às vezes um monte de brincadeira de criança que você fazia, você consegue descobrir que tava na alma lá e você foi pro outro lado porque te disseram que você tinha que ganhar dinheiro ou porque tinha que ter emprego, entendeu? Então, é uma coisa que ajuda. Eu acho que esses 2 cristais, a lepidolita ou a mica roxa, ou a Ed, na verdade, né, de Lamar, lá de Curitiba, e a tanzanita são muito legais, tá bom? Então eu vou, a última pergunta foi do Pedro, também tiveram algumas que foram muito pessoais, eu peguei as que era de uso coletivo, né? A última pedra do Pedro, que não é tão ligado ao lado espiritual, mas é um pouquinho, né, que ele queria saber um pouco do cristal lemuriano, né, que é um cristal muito conhecido hoje em dia, ele tem um monte de códigozinhos de barra, né?
Tal. Então, por que eu acho que ele entra aqui um pouquinho, né? Porque ele é um cristal que ele ajuda, teoricamente, a gente a se conectar com a sabedoria que vem de uma outra fase da humanidade, né? Que seria no continente de Lemúria. E o porquê que é legal entender o que seria a Lemúria, né? Porque quando a gente fala da evolução de alma, de individualização, tem mais um estudo muito legal que vocês podem estudar um dia, que é o estudo das raças raízes, né? Ou seja, são intervalos de tempo onde diversas raças, todos nós, né? A gente encarnou em raças diferentes, não é tipo raça branco, preto, amarelo, verde, vermelho, não é isso. Né? São coisas muito maiores e dentro dessas grandes raças existiam 7 pequenas sub-raças, né? E é um processo que explica todo o processo da evolução na Terra das almas humanas, da encarnação das almas humanas até chegar na nossa hoje, que a gente está na quinta sub-raça da quinta raça, né? Que a raça ariana, que foi o que o Hitler se confundiu e achou que eles eram mais evoluídos dos outros e misturou tudo e causou tudo, né? Mas foi baseado na deturpação deste estudo. É um estudo muito, muito interessante. Então, há existências atrás, a Lemúria era um continente onde, teoricamente, segundo esses estudos, éramos menos evoluídos em alguns níveis, né? Mas existiam alguns com conhecimentos muito mais profundos ligados à utilização de cristais. E ali a gente, quando o continente, tudo foi meio destruído por erros e coisas assim, alguns mestres acabaram enterrando ou guardando esses cristais, aí a gente nunca sabe como é, e eles estão voltando agora para que a gente possa aprender, entre outras coisas, a utilização dos cristais como ferramentas de cura, tá bom? Gente, faltam 1 minuto e 40, deu certinho, fiquei extremamente feliz porque a gente pôde falar tudo, né? Eu agradeço de novo imensamente vocês todos por a gente estar aqui falando de assuntos que eu adoro. Eu sei que não são assuntos fáceis para alguns, para outros são. Eu sei que para quem conhece, já que estudou fundo, eu falei de maneira mais generalizada, porque é um assunto complexo, principalmente o começo, né, da individualização da alma e coisa assim. Mas acho que com isso eu tive a ideia de trazer um pouquinho, né, da noção da importância dos estudos mais aprofundados, sem pressa no nosso tempo, para que a gente possa realmente entender para onde a gente quer ir. A gente vive num mundo hoje onde fala-se muito, é muita especulação, é muita teoria, é muita coisa e pouco coração, pouca profundidade, pouca experiência, pouca meditação, pouca conexão real com o nosso princípio existente, do nosso espírito, a nossa alma e aquilo que a gente é de verdade. Então, se vocês tiverem conseguido pegar um fragmento disso, eu já estou muito feliz. Se não conseguiu também, desculpa, foi incapacidade minha de ensinar para vocês. Tá bom? Muito, muito obrigado. Na terça-feira eu volto com a live da Clara, né, no Insta dela, na Naturologia e Espiritualidade, mas vai aparecer no meu também, onde eu vou falar um pouco mais dessa minha história e algumas coisas mais que ela quiser. Tá bom? Mais uma vez, milhões de obrigados. Se tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem. Não sei se eu respondo hoje, vou estar com muito trabalho hoje, mas quando der eu respondo, talvez na segunda. Tá bom? Boa tarde para vocês, bom final de semana, bom final de quarentena. Acho que final, né? Para outros, acho que vai demorar muito, eu não sei. Tá bom? Só sei que nada sei. Beijo, gente. Valeu.